Olá, hoje, dia 20 de maio de 2022, é o meu aniversário de 25 anos. E para comemorar essa data, é claro, com o tema aqui do canal, que é literatura, e também um dos temas que eu mais gosto de falar, eu decidi trazer para vocês 25 livros em comemoração ao meu aniversário de 25 anos, que foram livros aí que marcaram a minha vida até agora, até os 25 anos. Eu tenho muito receio de fazer essas listas, tipo, os meus 10 livros favoritos da vida, porque como eu sempre estou lendo muito, pode ser que mês que vem eu leia um livro que é tipo o meu top 1 e aí não entrou naquela lista. Então eu não gosto muito desse tipo de lista, mas essa daqui eu achei interessante, porque eu posso fazer até os meus 25 anos. Aí, se eu ler um livro aos 26 que eu amar, tudo bem ele não ter entrado na lista, entenderam? Então, eu tentei pegar livros de todas as fases aí da minha vida, desde quando eu comecei a entrar nesse universo da literatura até livros mais recentes. Eu decidi não colocar exatamente uma ordem, eu vou começar falando aí dos primeiros livros que me chamaram a atenção e aí vamos chegando até os livros que mais se aproximam dos dias de hoje e sem mais enrolações, vamos lá. Lembrando, é claro, que se vocês desejarem comprar algum dos livros mencionados por mim, os links estarão ali na descrição e no primeiro comentário fixado, e eu peço que vocês utilizem o meu link, que é o link de afiliada da Amazon, e assim vocês contribuem com o canal sem pagar nada mais por isso. Lembrando também que agora o YouTube ativou a opção Valeu Demais, que é uma opção que vocês podem contribuir com um vídeo exclusivo aqui do canal. Então vocês não precisam ser membros do canal, pagar taxas mensais, nada disso, simplesmente você pode contribuir com um vídeo de sua preferência. E vamos lá, começando então. Eu acho que eu vou falar do livro que eu considero o livro que me arrastou para a literatura, o livro que me fez ler mais. E aí muita gente vai dizer: "Nossa, mas você como leitora de clássicos, como assim esse livro aí é um dos seus mais marcantes da vida?" Bom, eu tinha cerca de 12 anos por aí quando eu li esse livro e eu me apaixonei por ele e por essa autora, que é nada mais, nada menos do que o livro E Não Sobrou Nenhum, de Agatha Christie. Na minha época, quando eu li, esse livro se chamava O Caso dos 10 Negrinhos, mas ele teve seu nome modificado por questões sociais e tudo mais. Então, hoje em dia, vocês encontram ele por aí com o título E Não Sobrou Nenhum. Inclusive, outra dica aí para vocês é que há uma série muito, muito, muito boa baseada nesse livro. Na verdade, é uma minissérie, tem menos de 10 episódios e que é muito fiel, vale a pena assistir. Mas tudo isso para dizer que então esse foi o livro que me trouxe para o universo literário, porque até o momento eu tinha aquela ideia de que ler não era assim algo tão legal. Sabia da importância da leitura, mas não sabia que eu poderia de fato ver isso como entretenimento, ver isso como algo que fosse me divertir, me trazer conforto. E nesse momento eu entendi, porque eu comecei a ler esse livro e não parei mais. Como é um livro de Agatha Christie, imagino que vocês já imaginem que é um livro de investigação, acontece um crime ou mais, e aí nós temos que descobrir o suspeito, aquele tipo de livro que a gente não consegue parar de ler. Depois, outro livro que eu colocaria nessa lista e que também faz parte desse momento é o livro O Escaravelho do Diabo, que também foi um livro muito importante nesse momento inicial de consolidação de uma leitora, digamos assim. Só que ele teve uma importância um pouco diferente, porque ele me arrastou, além de me arrastar para a literatura, para a coleção Vagalume, que me abriu mais possibilidades de ler mais enquanto diversão. Então eu lembro que eu li quase todos os livros da coleção Vagalume que estavam disponíveis na biblioteca, e eu comecei a ler essa coleção por meio desse livro, que também é um livro que traz essa questão do mistério, enfim, literatura policial, investigação, suspeitos, crime, e foi a minha leitura favorita durante muito tempo. Então eu gosto muito desse livro, tenho um apego emocional por ele por causa disso. E esse é um livro nacional, enquanto a Agatha Christie era inglesa, agora temos aí um livro brasileiro. E outro livro brasileiro que eu li aí, eu acho que eu já tinha uns 14 anos por aí, foi o livro Memorial de Maria Moura, da Raquel de Queiroz. E esse livro, assim, me marcou muito, porque eu lembro que era um livro muito grande, ele tinha, tipo, cerca de 550 páginas.
eu li aquilo muito rápido, eu li aquilo tipo em uma semana e meia, e eu me apaixonei pela história, pela luta da Maria Moura, pelo quanto ela representava uma personagem feminina forte. Então foi um livro que me trouxe vários entendimentos. Num primeiro momento, mais superficial, totalmente superficial, foi que, uau, eu consegui ler um livro de 500 páginas, entenderam? Para alguém que está começando no mundo da literatura, no mundo da leitura, é muita coisa. Então, até hoje é muita coisa, mas naquela época foi assim surreal. Então, depois disso, é claro, teve esse entendimento dessa figura feminina da Maria Moura, do poder que ela tinha, do quanto eu fiquei assim assustada com aquela mulher. E é claro, da história, que é uma história brilhante. Eu não tenho todos esses livros aqui comigo para mostrar para vocês. Muitos deles eu tenho fisicamente, mas estão na minha outra casa. Como eu me mudei aqui faz pouco tempo, eu só trouxe alguns livrinhos. Mas este próximo livro que eu vou falar, eu tenho ele aqui, eu carrego ele para todo lugar, que é o livro Imaginação e Mistério de Edgar Allan Poe. E eu conheci o Edgar Allan Poe no meu primeiro ano na graduação de letras. Então foi o escritor que eu, assim, mais li durante a faculdade de letras, creio eu, porque eu fiquei viciada nos contos dele, comecei a ler tudo, poema, conto, só falava sobre ele, só lia sobre ele, queria escrever sobre ele, meus trabalhos da faculdade, tudo que eu podia mencionar, o Edgar Allan Poe. Então eu acho que foi um livro aí que me ajudou a ter ânimo para a graduação, então eu sou muito grata a ele também. E Poe também é voltado a essa questão do mistério, do suspense, mas eu diria que muito mais para a questão do terror. E já que é para falar de livros que eu li na faculdade que me marcaram, como deixar de lado A Metamorfose de Franz Kafka, um livro que tem um dos começos mais inusitados da literatura. Com licença que vou até ler aqui para vocês esse início. Certa manhã, após um sono conturbado, Gregor Samsa acordou e viu-se em uma cama transformado num inseto monstruoso. E o livro já começa assim, né, com aquele nocaute. E é um livro curto, é uma novela, mas que traz tantas significações. Eu acho que eu fiquei tão surpresa como um livro tão pequenininho poderia ter tantos significados e poderia ser assim tão estrondoso logo de início, porque eu estava acostumado com aquela história que começa apresentando os personagens, apresentando o espaço, aí depois acontece algo e aí esse algo vai ser trabalhado e lá no final tem uma reflexão. Eu nunca tinha lido um livro que começava assim ao contrário, digamos assim. Então, para mim foi surpreendente. Eu já recomendei esse livro aqui para vocês várias vezes, apesar de não ter uma resenha dele. Talvez estejamos precisando de uma releitura e de uma resenha aqui no canal. Quem sabe? Outros dois livros também que me marcaram muito foram os livros As Iniciais, de Bernardo Carvalho, e o livro O Silêncio da Chuva, de Luiz Alfredo Garcia Rosa, dois autores brasileiros. Infelizmente, Luiz Alfredo Garcia Rosa morreu recentemente, até faz pouco tempo, mas Bernardo Carvalho está vivo, espero um dia poder conhecê-lo, conversar com ele. E por que desses dois livros, dessa importância que eles têm para mim? É que eles foram os meus livros trabalhados durante o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso da graduação. Então não podia deixar de mencioná-los aqui também, além, é claro, de que são livros incríveis. E nesse mesmo contexto, outros dois livros que eu não poderia deixar de fora dessa lista são os livros Crimes da Moda Antiga, de Valente Xavier, e o livro O Crime da Galeria de Cristal, de Boris Fausto, porque esses foram os dois livros que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, onde eu falei muito dessa questão do ready-made, a moda do Duchamp, essa questão do sensacionalismo, do jornalismo que foi trazido para a literatura para ser questionado dentro dela. Então é muito interessante também o modo como esses livros são construídos a partir de uma intermídia, a partir de diversos fragmentos de diversas mídias que são acoplados no mesmo local, o livro. Outro livro que fez parte dessa fase inicial da minha vida de leitora foi o livro Éramos Seis, também mais um livro nacional, um livro aí que virou minissérie na Globo e tudo mais, bem conhecido aqui no Brasil, talvez não tanto na contemporaneidade, mas é um livro conhecido. E eu lembro que eu me emocionei muito com esse livro, então foi um livro aí que me despertou a ideia de que a literatura poderia emocionar. Não por acaso, outro livro aí também muito querido por mim durante esses anos foi o livro O Morro dos Ventos Vivantes, e eu tenho ele aqui comigo numa edição em língua inglesa que eu comprei recentemente, que é essa daqui, da editora Wordsworth Classics.
É um livro brilhante da Emily Brontë, uma das 3 irmãs Brontë. Temos a Charlotte Brontë e a Anne Brontë. Charlotte que escreveu Jane Eyre e a Anne Brontë que escreveu A Inquilina de Whitefell Hall. Mas a mais famosa mesmo é a Emily Brontë com O Morro dos Ventos Uivantes. Quando ela publicou esse livro, ela teve que usar um pseudônimo. Depois, quando ela revelou que ela que havia escrito ele, muitas pessoas duvidaram, não acreditaram, porque é um livro de uma linguagem extremamente violenta, mas é um livro muito bem escrito, é um livro que consegue te colocar dentro daquele espaço, você se sente naquela solidão do campo, de onde fica essa casa isolada de todo o resto do mundo, como se só existisse aquele mundo interior, sabe? Aquele local, aquela casa que passa a ser o mundo desses personagens. É um livro, assim, brilhante, brilhante. E eu li ele, digamos assim, sem nenhum fim lucrativo. Li ele assim por ler, porque naquele momento, quando eu li ele, eu fazia faculdade só de letras português. Depois eu fiz a graduação em letras em inglês também. Mas quando eu li ele, foi simplesmente porque eu tinha curiosidade de conhecer o livro. Então eu li ele assim, sem nenhuma perspectiva teórica, apenas como leitora, e foi incrível. Outro livro que eu li durante a graduação de letras, dessa vez nós tínhamos que ler esse livro para comentar sobre ele na sala, mas não foi nenhum sofrimento lê-lo. Foi o livro O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa, um livro angolano e que nos traz uma perspectiva assim sublime sobre um país que compartilha a língua portuguesa conosco, mas que nós não temos muito conhecimento de sua cultura. Então, para mim foi um livro incrível. Ele é narrado por uma osga, e se você não sabe o que é uma osga, se você nunca leu um livro angolano, você precisa conferir a minha resenha desse livro. Vou deixar o link ali na descrição. Para mim, um dos melhores livros que eu já li na vida e não poderia estar de fora, que me fez refletir muito sobre a questão da memória, tanto essa memória coletiva de um país, quanto a tua memória individual, da tua vida, como você se relaciona com o teu passado. Dois livros que eu acho eles muito parecidos, apesar de eles serem bem diferentes, mas que para mim tiveram sensações muito fortes, sensações à flor da pele, então por isso eu enquadro eles como semelhantes. O primeiro foi O Estrangeiro e o segundo livro foi O Último Dia de um Condenado à Morte. O Estrangeiro, que é do Camus, e O Último Dia de um Condenado à Morte, que é do Victor Hugo. Então, dois livros aí que se aproximam muito da questão do existencialismo e que, assim, me fizeram parar tudo que eu estava fazendo e refletir muito sobre a vida. E eu recomendo para todo mundo esses livros, porque são livros bem curtos, mas são tão pesados, são daqueles livros que você não esquece. Nesse mesmo sentido, eu não poderia deixar de falar de Memórias do Subsolo, que foi o primeiro livro que eu li do Dostoiévski, e eu acho que foi o meu primeiro livro que eu li da literatura russa, então foi um livro que me abriu portas para uma literatura que eu me apaixonei, talvez a minha favorita, quem sabe, porque é uma literatura muito direta. Eu não gosto de grandes descrições. Eu gosto daquela escrita direta, que é esse ponto que vai e que, mesmo sem te encher de descrições, de rodeios, ela consegue te impactar. Ela tem uma força assim, inestimável. E eu vejo isso na literatura russa, eu vejo isso na literatura policial. E foi meu primeiro Dostoiévski, então eu tenho um carinho enorme, além de que o livro é muito bom. Ele me fez refletir muito sobre essa questão de como a gente tem uma necessidade de pertencer a certos grupos, e será que isso é mesmo necessário para nossa vida? Então foi um livro aí que me fez refletir um pouco sobre essa questão do agrupamento versus isolamento, um isolamento muito mais interno e um agrupamento não porque você realmente quer ficar em grupo, mas porque você sente que precisa por questões sociais. Então me fez trazer várias reflexões aí sobre a vida. E também russo, mas agora de Tolstói, não poderia deixar de lado A Morte de Ivan Ilitch. Além de me possibilitar um entendimento do quão substituíveis nós somos, foi o meu primeiro livro de Tolstói, um autor que eu amo muito, e essa é a novela russa que eu mais recomendo para quem quer iniciar aí a literatura russa. Já a resenha do canal, já falei desse livro muitas vezes aqui no canal, então não vou me prolongar, mas é isso, leiam. Depois, outro livro que me marcou muito foi Nove Noites, do Bernardo Carvalho, um livro muito difícil, então foi um livro aí que me demandou uma leitura muito atenta. E talvez por isso ele tenha me cativado tanto, tanto pela forma totalmente diferente de tudo aquilo que eu já li,
tanto pela questão de quanto ele me desafiou a entendê-lo, e eu acho que eu consegui entender muito bem. Fiz uma resenha bem completa aqui pro canal, fiquei muito orgulhosa dessa resenha, inclusive. Depois, O Velho e o Mar, como não falar dele? Um livro que eu acho que me fez crescer alguns anos. Eu sei que muita gente acha esse livro muito chato, mas eu sou do time que se apaixonou por ele. Eu queria ler mais coisas do Hemingway. Quem sabe no futuro eu lerei também. É um livro que fala muito sobre esperança, sobre você não desistir, sobre você acreditar em você mesmo. Então eu acho que essas lições são fundamentais. Depois, Um Conto de Natal, do Charles Dickens. Como não se apaixonar por um livro que consegue te trazer terror, te trazer suspense, te emocionar, te fazer chorar, te fazer ficar triste, te fazer ficar reflexivo. É um livro curtinho que traz diversas emoções. Foi um livro que eu peguei sem a menor perspectiva. Lá na universidade, assim, você sempre tinha que emprestar livro e devolver em uma semana. Mas, como era a véspera de Natal, então você podia emprestar 5 livros na biblioteca e podia ficar com eles por 2 meses. Então eu geralmente ia lá e fazia minha malinha de livrinhos para ler nas férias emprestados da biblioteca. E aí, como era clima de Natal e esse livro tinha o título de Natal, eu emprestei ele, mas assim, sem muitas expectativas. E fiquei encantada com a história, uma história incrível. Outro livro que me encantou foi o livro Bartleby, do Herman Melville, um clássico da literatura norte-americana. E eu fiquei assim impactada com o quão maluco um livro pode ser, o quão absurdo um livro pode ser e ser bom apesar disso. Trazer uma história totalmente inusitada, construir um humor, de certa forma, não sei como posso explicar, um humor totalmente diferente. É um livro assim, que eu nunca vi nada parecido. Um livro único, e eu fiquei impactada com o quão único ele conseguiu ser, porque eu nunca havia lido nada nem de longe, assim, semelhante. Então, me deixou, assim, muito extasiada. Foi um livro que eu comecei a ler, tipo, num final de tarde e terminei no outro dia cedo, porque eu não podia parar de ler. Depois, o livro que me fez ter, assim, a noção de que, opa, eu acho que eu gosto de literatura brasileira, que foi o livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, especialmente o capítulo em que fala da cachorra-baleia. Um livro muito tocante e que me fez perceber que a literatura brasileira era muito boa, porque até o momento eu ainda não tinha isso tão nítido na minha mente. Outro livro que me fez refletir muito sobre a questão agora da ética, a questão da moral, me fez pensar em diversos aspectos da sociedade. É um livro também que trazia uma linguagem muito direta, eu gosto muito disso, já mencionei. Foi o livro Crime e Castigo, um clássico da literatura russa, da literatura mundial, de Dostoiévski, e me fez ver como que às vezes, por mais que você não tenha essa atenção à estética da linguagem, porque o Dostoiévski ele tem um discurso muito direto, um discurso que é até mesmo truncado, é difícil de ler em certas partes, e ele é tão, sabe, vai reto ao ponto que em certas partes você fica meio assim, mas é isso e é isso. Então, eu não sei dizer exatamente o porquê que eu gosto tanto desse livro. Talvez porque um protagonista extremamente perturbado domina essa história por meios totalmente contra a lei, mas que faz com que nós, leitores, às vezes cheguemos a concordar com ele. Então você transgride a lei por meio da literatura. Você faz o teu leitor entrar por meio desse caminho tortuoso, sabe? Então eu fiquei assim muito espantada com como Dostoiévski faz isso muito bem. Depois o livro O Cão dos Baskerville, de Sir Arthur Conan Doyle. Antes de ler esse livro, eu já tinha lido contos do Sherlock Holmes e sempre tinha achado muito superficial. Mas quando eu li esse livro, eu mudei totalmente a minha ideia. Eu sempre gostei muito da literatura policial e também da literatura de terror. Só que as duas não se unem, porque a literatura policial é realista e a literatura de terror, por mais que às vezes ela não entre nesse sobrenatural, ela traz a possibilidade dele muito forte. Então as duas não se combinavam. Mas aqui o Conan Doyle consegue fazer isso muito bem. Então esse é um livro que eu recomendo para todo mundo que quer conhecer mais sobre literatura policial e também sobre a literatura de terror, porque ele começa como de terror e termina como policial. Outro livro que eu gostei muito, li recentemente esse, e que me lembrou muito do livro Memórias do Subsolo, foi o livro Diário de um Homem Supérfluo, do Ivan Turgenev. Outro russinho aí nessa lista, inclusive eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Russinhos, um título bem criativo, mas não apenas por causa disso, ele traz uma história muito boa, uma história muito intrigante que nos faz pensar sobre a questão da rejeição, como essa questão realmente afeta as pessoas. É um livro brilhante e é uma novela, então deve ter em torno de 60, 70 páginas.
Não mais que isso, e aqui no Brasil vocês encontram a tradução da editora 34, que tem um prefácio muito bom, que tem cerca de 20 páginas analisando toda essa questão, além de que a tradução é direta, e quem faz essa tradução é um estudioso da área que teve pesquisas acadêmicas direcionadas especificamente a esse livro, então nos ajuda muito a realçar o nosso entendimento dele. E o último livro dessa lista é nada mais, nada menos que o livro do Desassossego, de Fernando Pessoa. Eu acho que quem já leu esse livro com certeza colocou ele aí nos seus favoritos ou talvez nos seus livros mais reflexivos da vida, porque é um livro de cabeceira de muita gente, é um livro incompleto e mesmo assim um livro que tem uma completude. É difícil de falar sobre ele, porque ele é um livro fragmentado, então ele não é um livro de poesia, apesar de ele ter uma linguagem poética em certos fragmentos, nós podemos dizer que ele é um livro em prosa, de certa forma, então você pode abrir o livro do nada e de repente você se depara com uma reflexão sobre a condição humana muito potente, muito forte, muito fiel. É um livro assim brilhante, não há palavras para descrevê-lo. É um livro também em construção, porque as pessoas sempre vão achando alguma coisa aí que Fernando Pessoa escreveu e que talvez fosse pertencente a esse livro. Eu acho isso também muito legal. É um livro escrito por Fernando Pessoa, mas não apenas por ele, porque foi organizado por diversos pesquisadores de sua obra. E é isso, essa foi a minha listinha de hoje, 25 livros para os meus 25 anos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e se gostaram, não esqueçam de curtir e vejo vocês no próximo vídeo.